Olá, boa noite. É com muita satisfação que começamos nesta quinta-feira mais um Esporte SC TV. Nesta noite, damos continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Depois de 2 semanas, recebemos nesta quinta nosso último convidado. Por aqui já passaram 5 dos 6 pretendentes ao cargo máximo da Prefeitura de Brusque. Paulo Essel, do PT, Paulinho Sestrem, do Republicanos, Coronel Gomes, do Partido Liberal, Professor Guilherme, do Patriotas e Ari Vec, do MDB, já tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas. Agora chegou a vez de Ciro Rosa, candidato do Podemos. Ele fecha essa noite a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Confira agora o currículo do nosso entrevistado. Ciro Rosa tem 74 anos e é natural de Blumenau. Ele já foi prefeito de Brusque em 3 oportunidades. Em 1989 foi eleito pela primeira vez. Depois, em 2000, foi eleito novamente para comandar o município de 2001 a 2004. Foi reeleito posteriormente, permanecendo no cargo por mais um mandato, de 2005 a 2008. Além de ex-prefeito de Brusque, Rosa também foi por 3 vezes deputado estadual. A primeira delas de 1995 a 1998, sendo reeleito para permanecer na Assembleia Legislativa de 1999 a 2003. A última foi de 2011 a 2015, quando chegou a assumir a função após ficar como 5º suplente. Ciro Rosa concorre pela coligação A Hora do Resgate, Quem Fez Fará. Ele tem como vice-prefeito na chapa Danilo Resine, do Cidadania. Veja agora como vai funcionar o formato das entrevistas. O programa terá 2 blocos. No primeiro deles, teremos como tema o esporte e sortearemos 5 perguntas para a resposta do candidato. Já no segundo bloco, serão 5 perguntas sobre assuntos gerais. Uma pergunta foi formulada pela equipe do Esporte SC com base em conversas com gestores esportivos, atletas e representantes de entidades ligadas ao desporto, enquanto as outras 4 perguntas foram feitas por profissionais de diferentes veículos de comunicação de Brusque. Neste bloco, o candidato responderá uma pergunta de cada convidado, também definida via sorteio. Novamente, cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Ao fim do segundo bloco, cada candidato ainda terá 2 minutos para considerações finais. Olá, agora sim, boa noite. Está começando mais um Esporte SC TV, a última entrevista da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Já estou aqui com o candidato Ciro Rosa, do Podemos, que a gente gostaria de agradecer o aceite para a nossa entrevista. Boa noite, candidato. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, gente, iniciamos então o nosso último dia, a nossa última entrevista dessa série, né? O Ciro Rosa, que é o nosso 6º candidato. E para a gente iniciar nesse primeiro bloco, como você já pôde acompanhar, nós faremos as 5 perguntas voltadas ao esporte, as perguntas que serão sorteadas, que já estão ali na mão do Cid, 30 perguntas que nós temos no pote. Então, Ciro, por favor, pode sortear a primeira pergunta. Exatamente. Lembrando, né, Nicole, que essas 30 perguntas, elas foram feitas com base em conversa com entidades, atletas, né, e foram sorteadas sempre pelos candidatos, por gentileza. Então vamos lá, a primeira pergunta, então, que será respondida pelo candidato Ciro Rosa, do Podemos. Candidato, o orçamento do esporte em 2020 foi de cerca de 3 milhões anuais, em torno de 500 mil mês. O baixo orçamento chegou a ser criticado por vereadores na Câmara. É importante salientar que neste valor inclui-se despesas diversas, como com pessoal, com parte de energia da Arena Brusque e do pavilhão, bem como viagens, eventos e Bolsa Atleta. Para o candidato, o valor destinado atualmente ao esporte é suficiente? Existe projeção de incremento em seu eventual governo? Olha, eu, na verdade, não saberia te dizer qual é o orçamento com essa questão dessa pandemia. Você sabe que houve o recurso entrado no caixa das prefeituras, ele diminuiu, né? Mas eu acho que o esporte, além do pessoal, dos profissionais que trabalham com o esporte, né?
que põe em prática, que, enfim, que comanda o esporte no município, é preciso, claro, que você tenha recurso, né? E o limite ele está sobre os percentuais, que é destinado ou carimbado para esta finalidade, né? Então, é claro que se você tem um percentual X, se a receita cresce, o valor aumenta, né? Entendeu? Mas eu sei que quando a gente está à frente do poder público municipal, a gente se esforçava ao máximo, né, para poder estender, enfim, todas as modalidades, às vezes buscando, né, parceria com o governo do Estado, com o governo federal, né? E nós conseguimos trazer para cá, depois que se construiu ali a Arena Multiuso, se proporcionou através da iniciativa privada também, e os órgãos, tanto do município como do Estado e da União, trazer para cá grandes competições, né? E, ao mesmo tempo, trazer para cá profissionais, com palestras, né, com orientação para essas modalidades, né, que se faz dentro do esporte amador. Tá certo. Lembrando sempre que o candidato Ciro Rosa tem 2 minutos, tá, candidato, para a resposta, sempre naquele reloginho ali que está na tela também, para o pessoal que nos assiste em casa na TV Brusque. Sua conclusão, é isso? O senhor tinha mais 20 segundos quando eu lhe interrompi. Isso. Não, é isso aí. Eu acho que o esporte, né, Brusque já deu uma grande lição de vida através das suas iniciativas, né? Você vê que em diversas modalidades, Brusque pontua, né? E graças àqueles que estão por trás disso, né? Levando as técnicas, se dedicando. Um corpo voluntário dentro da questão, vamos dizer, esporte, ele é gigantesco em nossa cidade. Tá certo. Obrigado, candidato. A gente vai para a segunda pergunta, então, lembrando que no primeiro bloco são sempre perguntas de esporte, 5 perguntas, né, no meio de 30 que foram sorteadas para todos os candidatos. E agora o candidato Ciro Rosa da Podemos vai responder a segunda. Vou pedir para o candidato a gentileza de retirar a pergunta e passar para a Nicole. Aí, Nicole. Obrigada. Vamos lá então, gente. Segunda pergunta. Candidato, o orçamento para o esporte de Brusque sempre foi muito criticado pelos gestores das pastas, sendo que a cidade chega a ter muitas vezes orçamento menor do que cidades como Timbó, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, na verdade, entende? O que nós temos uma estrutura aqui, o que eu te digo é um corpo voluntário, e Brusque tem dado grande lição de vida para o Estado e para o país, né? Porque a cidade ela pertence ao povo, e o povo brusquense tem feito isso com maestria, né? Você viu, chegou aqui o nosso candidato a vice, o Danilo, né, que está conduzindo o esporte profissional com maestria, né, fazendo com que a equipe altamente competitiva, proporcionando o lazer e divulgando, promovendo, né, a divulgação da nossa cidade. Então, não adianta você ter somas gigantescas se você não souber aplicar. É importante que você tenha recurso, claro, mas nós sempre tivemos dentro do limite, porque os percentuais eles são carimbados, né? Já quando se faz uma prévia daquilo que é destinado para porque a administração pública ela vai desde a recolocação de um paralelepípedo a uma grande obra, e aí dentro você tem a questão de saúde, a questão, né, de educação, né? Você tem a questão de manutenção da malha viária, o problema de levar água potável para o cidadão. Então cada qual você tem do orçamento um percentual que tem que ser aplicado, porque a nossa cidade ela cresce, tanto é que não houve essa atenção. Você vê, hoje está faltando água, e que foi alertado lá atrás, né, que iria faltar água. Então, no esporte é a mesma coisa. Nós, mesmo se outras cidades tiveram um gasto maior, posso dizer que nós conseguimos construir o pavilhão multiuso, o espaço dos mais importantes do estado. Aliás, arena, hoje todo mundo fala arena, né? Então, era um ginásio. Na época que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele sempre disse o seguinte: o esporte não tem bandeira. 10 segundos. Está terminando o tempo. Mas é a verdade, quando o Brasil joga, nós estamos, independente de qualquer coisa, somos brasileiros. Tá certo, obrigada. Então, candidato Ciro Rosa, respondendo a nossa segunda pergunta desse primeiro bloco. Até para ser justo também com o candidato, Nicole. Candidato, são 2 minutos, a gente está dando para todos os candidatos, como alguns passaram 10 segundos de tolerância, tá? Então, assim,
2 até 2h10, 2h15 está dentro do... Vai me avisando. Não, tá tudo certo, só para a gente sempre avisa quando faltam 10 segundos, mas ainda tem os 10 segundos depois de tolerância, tá bom, Ciro? Tá bom. Então tá. Candidato, terceira pergunta, essa será feita por mim, por gentileza. Novamente, o candidato Ciro Rosa para o sorteio de uma pergunta entre as 30 que foram encaminhadas, enviadas por entidades, atletas, enfim. Candidato, a atividade física é reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como essencial para a prevenção e preservação da saúde, pois combate o sedentarismo, a obesidade, propicia melhorias para os diabéticos, cardíacos e pessoas com problemas respiratórios. Quais são suas propostas para fomentar e implantar ações para essas atividades à população? Olha, nós quando tivemos a oportunidade de estar à frente como gerente da cidade, é claro que sozinho tu não faz nada, tu tem que te cercar de pessoas, né, que vão compor toda essa equipe, especialmente aquela destinada às questões relacionadas com o esporte. Quer pessoas da área, né? E nós, a cada ano tinha o projeto ADEB, né, onde a gente levava também as competições interbairros, nas escolas, escolinhas que tínhamos também, não só de futebol, mas de vôlei, basquete, estava sempre à disposição, claro, distinguindo o que era esporte competição e o que era esporte para que você viesse a praticar o esporte, na verdade. Eu me lembro aqui, eu sempre falo do Schwank, né? Lá atrás, quando eu fui a primeira vez prefeito, ele era meio forte, né? E aí, meio sem, na verdade, ele não praticava quase esporte. E o pai dele, o Gilmar, um dia falando comigo, e aí, de repente, ele começou a praticar o esporte e foi para a seleção brasileira. Você vê que, está entendendo? Tinha à disposição, né, da comunidade brusquense uma estrutura voltada ao aprendizado ou conhecimento de algumas modalidades. Então, ele não praticava esporte, mas, de repente, se identificou com o vôlei e chegou a ser seleção brasileira. Tá entendendo? Então, nós sempre fizemos isso. Aliás, no futebol também, você vê que Brusque já de muitos anos, né? O primeiro time de futebol de Santa Catarina foi o Brusquense, né? Que depois se transformou em Renault. Mas hoje vive uma nova realidade, mas com grandeza, aquilo que eu falava há pouco, né, que está se fazendo o futebol profissional em nossa cidade, graças às pessoas, são voluntários que se dedicam, né, para que a equipe alcançar o patamar que tem alcançado. Certo, obrigado, candidato. Vamos para a nossa quarta pergunta, Nicole. Vamos lá. Por gentileza, candidato, a pergunta será feita pela Nicole. Passa rapidinho. Vamos lá, então, gente. Quarta pergunta. Candidato, Brusque não possui uma área adequada para a prática de esportes olímpicos, como, por exemplo, a ginástica ou atletismo. Como você avalia isso e qual é a sua proposta? 2 minutos. Olha, eu acho que Brusque tem, que é invejável ali no Brasil, a Arena Multiuso. É um dos espaços mais importantes para a prática do esporte de quadra. Você vê que tudo quando é competição a nível nacional, ela se realizava em Brusque pela estrutura disponibilizada e pela maneira com que está tratado. Também não adianta você só ter um espaço. Você tem que ter pessoas por trás disso, né, que gerenciam. Hoje eu vejo é lamentável, né, dentro daquela arena que ali é específico para a prática do esporte e na difusão de algumas modalidades, lá você tem hoje a maior parte de atividade nada afim com o esporte, entende? Ocupando os espaços, praticamente expulsando de lá aqueles que têm, né, o compromisso em fortalecer essas modalidades esportivas, né, em função de que os espaços, porque quem está no comando não encara o esporte como uma atividade primordial, né? Eu acho que o esporte ele representa sim saúde, o esporte é vida, né? No momento que você vê as pessoas caminhando, as pessoas fazendo atividade, são recomendações até médicas, né? Então, e ao mesmo tempo ao lazer, né? E é claro que nós já demonstramos na prática que é aquilo que eu falava há pouco, Brusque deu grandes lições, né, para o Estado e para o país. Então,
o que foi construído em Brusque, depois, quando mudou o governo, entrou o PT, a nível nacional, se parou, porque isso é a primeira arena construída, né, no Brasil, que era para modalidade esportiva. De algumas modalidades, seria feita a seleção dos atletas, e os que tinham potencial viriam para Brusque, né, ser preparado para as Olimpíadas. Né? E, infelizmente, ficou só nessa. Né? Tá certo, obrigada, candidato. Candidato Ciro Rosa, então, respondendo a nossa quarta, vamos para a última pergunta desse primeiro bloco. Cid. Exatamente, última pergunta desse bloco, entre as 5, né, com um tema voltado ao esporte. Para você que nos acompanha no Esporte SC TV, nos canais, nas redes sociais, né, no Facebook e também no Facebook da TV Brusque, no canal 21. Candidato, última pergunta desse primeiro bloco, por gentileza. A pergunta vai ser feita por mim. Obrigado. O papel é grande. Ainda bem que eu tomei uma água aqui enquanto o candidato falava, Nicole. Vamos lá. Não, é curtinha, essa é pequena. Candidato, criada em 2009, até hoje a Fundação Municipal de Esportes não está regulamentada. Possui somente cargos comissionados. O que vai acontecer com a Fundação Municipal de Esportes na sua gestão? Olha, nós, lá atrás, nós tínhamos, né, a fundação, que era esporte e cultura, estavam relacionados os dois. Né? Bom, em 2009 eu não era prefeito, assim eu fizeram e tal. E também não adianta só você fazer um papel, quer dizer, você criar é a coisa mais fácil que tem. Agora, você fazer com que, né, ela seja atuante, representativa, né, que atinja os objetivos, é diferente. Então, depende tudo do comando. Nós, durante esse período, você vê que tanto na cultura como no esporte, você vê as festas que nós promovíamos, a cidade era alegre, entende? E com relação às questões esportivas, né? Os campeonatos que se promovia entre bairros, esse projeto ADEB mesmo movimentava todos os bairros, né? E tu via assim, né, em cada disputa, ao final de uma competição, de um torneio, ou seja, ou de um campeonato, lotava ali a arena para assistir, para torcer para o seu bairro e tal. Então, você tem que saber envolver. Não adianta você ter um instrumento se você não sabe operar. Então, tudo depende de uma questão política. Então, não adianta criar a Fundação do Esporte, como você falou, até hoje não está regulamentada. Criaram para quê? Para criar. Agora, o importante, né, é que se possa estar ativo, né, e com a responsabilidade de envolver aqueles que gostam do esporte, aqueles que promovem o esporte em nossa cidade, né, no conjunto, seja uma parceria, seja como voluntário, para que esta atividade se fortaleça a cada momento, entende? Então, eu acho que esse sempre foi o nosso norte, né? Nós procurávamos sempre um corpo voluntário e que o poder público criava as condições e trazia para a malha e as coisas aconteciam, né, na prática, satisfazendo, naturalmente, aqueles que gostavam do esporte. Tá certo. Obrigado ao candidato Ciro Rosa, que respondeu as 5 primeiras perguntas desse primeiro bloco, né, voltado ao tema esporte. Exatamente. Agora a gente vai para o intervalo comercial e na volta nós teremos mais 5 perguntas, uma que foi elaborada por nós aqui do Esporte SC e outras 4 que foram enviadas por comunicadores aqui do município de Brusque. A gente volta já. Olá, voltamos agora para o segundo bloco do Esporte SCTV, recebendo hoje, nesta quinta-feira, o candidato do Podemos, Ciro Rosa, né, nosso último entrevistado dessa série de entrevistas, que vai responder agora as 5 perguntas de assuntos gerais. Exatamente. Então, Ciro, para começar, nós temos a nossa pergunta, que foi elaborada pela equipe do Esporte SC. Exatamente. Lembrando que essa pergunta é uma pergunta elaborada pelo Esporte SC e tem também depois os convidados, né, comunicadores, que enviaram em vídeo a sua pergunta também para o candidato Ciro Rosa. Vamos à primeira pergunta desse bloco, assuntos gerais. Candidato. O candidato tem enfrentado vários problemas jurídicos, sobretudo com o Tribunal de Contas. Ontem teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral após o Ministério Público pedir a impugnação de sua candidatura. Na última eleição, o candidato não conseguiu o registro e não há uma garantia de que nessa conseguirá. Aliado a isso, pesquisa divulgada recentemente apontou uma forte rejeição ao seu nome. E nas redes sociais, muitos lhe associam à corrupção. Como o senhor pretende mudar todo esse cenário para vencer a eleição?
Olha, em primeiro lugar, não sei essa pesquisa que tu fala da rejeição, não vi. Tem uma pesquisa que fizeram aí por telefone. Isso é a pesquisa, é 100% inconfiável. A gente tem acompanhado, né, todo esse processo das eleições com muita responsabilidade, buscando um norte e vendo, não é pesquisa para fazer, para divulgar, mas sim para tomar posições. Olha, na candidatura passada, eu apenas saí, fui, né, em primeira instância, indeferido. Entende? Isso é uma posição monocrática. Né? E jamais seria candidato se não pudesse ser. A lei me garante, eu estou amparado pela lei. Agora, as decisões, tá entendendo? Você vai até o Supremo, tá entendendo? Então, na outra, com muita responsabilidade, eu sabia que eu já tinha sido 3 vezes prefeito e eu tinha certeza que ganhava as eleições, né, apoiando quem eu apoiei, e que o importante era pôr em prática um projeto. E hoje, eu não fui. E até me lembro do Cláudio Salvares, que hoje é o prefeito de Criciúma, ele foi. Eu, na verdade, se eu fosse perdesse o recurso, não podia mudar mais o candidato, porque a lei tinha mudado. E o Clésio falou para mim, disse, olha, a eleição passada, eu trouxe o Búrio e ganhamos as eleições. E eu passei muito aborrecimento, não existe dor maior que a dor da ingratidão. E eu também, se eu botar um outro agora, eu ganho as eleições, mas eu não quero, jamais vou passar por aquilo que passei. Ele tinha ligado para mim, porque o caso era o mesmo, para pegar um advogado de conjunto. Eu falei, eu acho que, né, conheço as pessoas que estão aqui e tal, não vou correr o risco, ok? Então, hoje eu estou voltando, né, na mesma condições que estava lá atrás, que teria sido prefeito. Agora, volto como avalista que fui, dos que estão ali dentro, muita mentira, né? Obras, está ali os planos de governo, ver se foi executado, não foi. Na verdade... 10 segundos? Na verdade, eu tenho a responsabilidade de vir como avalista, buscar os votos necessários e pôr em prática aquilo que Brusque tem pressa, que são essas obras, né, importantes, desde a mobilidade, a questão da água, está aí, ó, sem água, da vez no próprio jornal, essas matérias, tudo isso aí tinha sido previsto lá atrás. Obrigado, candidato. Agradecemos ao candidato Ciro Rosa, que respondeu a primeira pergunta desse segundo bloco. E agora a Nicole vai sortear. Só antes da Nicole sortear, candidato, só para lhe explicar, a gente tem apenas uma pergunta em cada pote, porque os outros candidatos enviaram 6, né? Os convidados enviaram 6, e cada um acabou retirando uma, sobrou uma agora. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver qual vai ser. Candidato, essa pergunta foi enviada pelo Valdomiro da Mota, que é membro da Rádio Cidade e também presidente da Procorb. O Valdomiro gosta de fazer pergunta para mim. Ciro, por favor. Vai dar sorteio, né? Poderia ter caído para qualquer um. Vamos ver qual que vai vir. Pode retirar e passar aqui para mim, por favor. Só tem ela, né? Só tem essa, Vamos ver qual é o númerozinho. Lembrando, é importante ressaltar, né, Nicole, que a ordem dos candidatos às entrevistas foi realizada com um sorteio aqui na nossa sede, acompanhado, né? Exatamente. Por todos os representantes das coligações. Gente, vamos conferir então. Pergunta do Valdomiro de número 4. Valdomiro da Mota, presidente da Associação dos Profissionais em Comunicação da região de Brusque, a Procorb e membro da equipe Rádio Cidade. Infraestrutura. Qual é a proposta, ou pelo menos o que pensa o candidato em relação à situação de vias não pavimentadas no município de Brusque e que estão represadas? Nós temos casos aí de vias que, inclusive, através da parceria entre a população e o poder público, foi feito o pagamento dessas vias já há muitos anos e elas ainda sequer tiveram as obras de pavimentação iniciadas. Qual é a solução que o senhor traz para diminuir essa demanda e poder fazer com que essas obras que esses moradores de diversas comunidades aguardam, inclusive, como eu disse, já pagas, parte da população, para resolver esse problema? Olha, Valdomiro, nós sempre procuramos levar o benefício onde mora o cidadão. É claro que a cidade cresce, é rápido e tal, mas tivemos uma atenção especial. Primeira parte de asfalto da cidade, aliás, onde você olha, a grande parte desses asfaltos, como nós que fizemos, sempre dê prioridade a essas questões. Né? E é claro, é um transtorno, você está morando, né, numa rua que ainda não tem a pavimentação, é o pó. Hoje, lá atrás, nós tínhamos, quando fui prefeito, 12 mil veículos, e 55 mil pessoas, 140 e tem 120 mil veículos. Né?
Então você vê que realmente é um transtorno as ruas que ainda não foram pavimentadas. E essa questão, né, que cobrar, já pagaram e não foi feito, eu me lembro que eles pararam, inclusive, com a Codeb, que era a companhia né, que fazia esta parte. Ela era atuante, nós fazíamos, a produção era gigantesca, jamais qualquer prefeito, né, ultrapassou, chegou próximo da produção que nós fazíamos quando fomos prefeitos durante os 3 mandatos. Então, não houve houve, na verdade, uma falta de atenção nesse sentido. Então, quando você cobra uma rua, você tem a responsabilidade de fazer. E claro que nós vamos fazer. Agora, por quê? Porque o cidadão que pagou não tem culpa. Agora, tem que buscar, na prática, onde está esse dinheiro, por que não fizeram, está entendendo? Sim, né? Que não cabe a mim, cabe à justiça tomar essa responsabilidade. Mas o cidadão que pagou, ele terá sim. Essas são as primeiras obras a ser feitas, são essas que foram pagas e que até agora não fizeram. Né? O nosso início é, né, exatamente dessas vias, né, que já foram pagas e que, infelizmente, o poder público não fez o asfalto. Tá? Então, a questão, onde está o dinheiro, que eu não sei, né? Mas cabe isso aí à justiça tomar o conhecimento e punir aquele que, se por acaso, agiu de má fé. Certo. Tá certo, candidato. O candidato Ciro Rosa, então, que respondeu a pergunta do comunicador Valdomiro da Mota. Exatamente. Agora já está comigo aqui a pergunta do Rafael Imoff, da Rádio Araguaia de Brusque, que também encaminhou a sua pergunta. Vamos ver aqui. Na verdade, é o candidato que tira, Nicole. Eu já estou até me antecipando aqui. É uma só também, né? Não tem problema, mas vamos lá. Pergunta do número 5, do Rafael Imoff, nosso grande amigo da Rádio Araguaia de Brusque. Pergunta número 5, o repórter Rafael Imoff, da Rádio Araguaia. Candidato, muito boa noite. Boa noite para os amigos do Esporte SC. Minha pergunta volta-se especialmente à FENARRECO, mas pode ser englobado também o turismo como um todo. Esse ano, devido à pandemia, a Festa Nacional do Marreco foi cancelada. Exemplo de outros eventos também de Santa Catarina, do roteiro das festas de outubro. Pergunto, qual seria a sua proposta, uma vez eleito, então, para a FENARRECO do próximo ano, e também como se houver a questão turística em nossa região, a sua importância também para o nosso desenvolvimento aqui de Brusque. Muito obrigado. Olha, Rafael, nós sempre tivemos cuidado, tá entendendo, de promover. Aliás, criamos tantos projetos no sentido de atrair para cá o turista, né? Nós temos aqui um litoral que ele é muito procurado pelo Brasil inteiro, agora com as duplicações, você vê como cresceu, né? O turismo de sol e mar. E Brusque, né, não foi agraciado nem com o mar, né? Então, a gente, na época, introduziu, fez o turismo da pronta entrega, e aí fomos criando, né, o turismo religioso, até o esportivo, na verdade, né, que são as caminhadas, que era a trilha da fé, que, de repente, não deram muita atenção nesse sentido. Mas as festas, que a FENARRECO também promovia a cidade, proporcionava o lazer para aqueles que aqui moram, né, e aos brasileiros aí de todos os estados, que vinham, né, para Santa Catarina no mês de outubro, além de conhecer o estado, né, era um mês das festas, né, a outubro é festa, tinha Marejada de Itajaí e tal. Mas eu percebo que nesses últimos 4 anos houve uma falta de atenção muito grande nesse sentido. Claro que tem que ser repensado. Eu, quando voltava em 2000, em 2001, que assumia, procuramos, porque a festa ela tem que ter público, né? Ela tem que ter boa música, e para tendo boa música, tendo público, é uma festa boa, né? Você, quando passa, até num restaurante, você passa em frente, tem bastante gente almoçando, você para que a comida é boa, né? E assim a festa também. Então, é claro que nós vivemos aqui de 2000 a 2008, Brusque, esse pavilhão de evento, todos os finais de semana era concorrido, né? Tinha alguma atividade, né? Então, quem vinha aqui ao nosso litoral acabava vindo a Brusque para fazer as suas compras e, ao mesmo tempo, se divertir. Tinha espaço para isso, né? Garantido. Era o poder público que fomentava, mas quem dava a resposta era a iniciativa privada. Quantos eventos, né, que hoje Brusque se destacou a nível nacional, né? O poder público apenas entrou com o espaço, mas foi a iniciativa privada que trouxe a ideia, né, tanto de fazer, né, como de comandar, né, durante o período dessas festas. Então, obrigado, candidato. Tá bom.
Certo, encerramos o tempo, candidato, mas agora a gente tem a pergunta do Hamilton Júnior, da Rádio Diplomata. Vamos conferir qual que é a pergunta que ele enviou, por favor. Pergunta enviada pelo Hamilton, de número 1. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Hamilton Júnior, jornalista aqui da cidade de Brusque. Aproveitando para parabenizar o Esporte SC pela iniciativa deste processo democrático em ouvir todos os candidatos à Prefeitura de Brusque, quero aproveitar para falar sobre o esporte. A gente sabe que o esporte é importante ferramenta na inserção social e também na integração entre as pessoas aqui em Brusque e em todos os lugares do mundo. Caso o senhor seja eleito, o que pensa com relação a esse setor tão importante da sociedade, com relação a investimentos em infraestrutura e também nas pessoas? Olha, se eu entendi, é sobre o esporte, é isso que ele perguntou? O candidato conseguiu captar a pergunta? Não, eu entendi isso, que é na sobre verdade, esporte. Isso, 2 minutos, qual o seu projeto de investimento para o esporte, daí também pensando esporte. nas pessoas. Isso. Exatamente. Então, você vê, quando eu fui, aliás, antes de ser prefeito, né, eu tive uma grande participação, né, no esporte aqui da nossa cidade. Eu, desde 1981, 82, sempre estava envolvido, contribuindo com o Marquinhos, com informação, aquilo que eu conhecia e tal. E tanto é que eu acabei sendo o presidente do Paysandu, e ali fiz a fusão, porque sabia que o esporte brusquense, aliás, o futebol especialmente lá atrás, ele já era um esporte competitivo, onde ele tinha sido campeão, tal, etc. Mas as coisas mudaram, né? Quando se profissionalizou mesmo o futebol, o Brusque se distanciou da possibilidade de ser campeão. Então, quando no primeiro ano, que foi 86, já em 87, tentaram algumas vezes, né, para fazer o Brusque e não conseguiram. Então, nós fizemos aí um plebiscito durante 3 meses e o povo é que decidiu. No dia da votação do plebiscito, deu 92,3% da população brusquense optou para se fazer o Brusque Futebol Clube. E tanto é que era um caminho mais acertado. O projeto era para, em 10 anos, ser campeão, e quando chegou no 5º, eu disse, nós já estamos preparados para ser, vai ser esse ano, e acabamos sendo, né? É claro que eu tinha, na época, já feito o projeto do Estado municipal, porque a federação exigia, para você estar disputando, né, os campeonatos brasileiros, que tivesse a garantia de pelo menos 20 mil pessoas bem acomodadas, 20 mil pessoas. E aí fiz o projeto, quem me sucedeu não deu continuidade, e quando eu voltei... 10 segundos. Né, quando eu voltei, então, fiz o projeto de novo, que está pronto, mas como surgiu a oportunidade do multiuso, não dava para fazer os dois ao mesmo tempo. Tá certo, obrigada, candidato. Ciro Rosa, então, que respondeu a pergunta do Hamilton Júnior. E agora a última pergunta, né, Cid? Exatamente, última pergunta, né, explicando para quem nos assiste no Esporte SC TV, no Facebook e também na TV Brusque, canal 21. Agora a última pergunta e depois o candidato também terá tempo para suas considerações finais. Mas antes vamos para a pergunta do Wilson Schmidt Júnior, do Portal da Cidade. Por favor, candidato. Obrigado. Pergunta do Wilson Schmidt Júnior, de número 5, então. Põe na tela, por gentileza. Candidato, nós possuímos aqui no município de Brusque a guarda de trânsito, né? Uma guarda que atualmente é responsável só por assim dizer, patrulhar o trânsito da cidade. E, por outro lado, nós temos uma polícia militar com efetivo extremamente baixo em Brusque, que dá conta do recado, diga-se de passagem, mas o efetivo cada vez menor aqui na cidade. Uma das opções viáveis seria, de repente, transformar a guarda de trânsito de Brusque em uma guarda municipal, uma guarda armada, para dar um suporte adicional à polícia militar. Como que o senhor vê essa ideia? Seria algo que poderíamos esperar de um governo seu, caso o senhor for eleito? Olha, eu sempre lutei pela segurança, né? A segurança ela tem sido feita por profissionais altamente capacitados, né? Que passam pelas academias, que recebem toda a instrução, como lidar com o indivíduo, com todas as situações. Eu me lembro que lá atrás nós criamos FUNPOM, FUNREBOM, né? Que isso aí, se é o governo do Estado,
dizia que não tinha dinheiro. E a segurança é uma responsabilidade do governo do Estado. Olha, eu vim de Florianópolis, eu digo, mas não é possível, né? Porque eu tinha ali em 84 os gritos de socorro, e aí o Fernando Lila, que nós fazíamos pesca submarina, liguei para ele e fui ver quem é que estava pedindo. Eram 2 bombeiros, em cima lá do corpo de bombeiro, nem canoa eles tinham. Isso foi em 84. Aí eu fui a Florianópolis, né, para que a gente pudesse ter a parceria do governo do Estado. Como não tinha, então, queria esses impostos. Hoje eu posso ter medo de errar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro é o mais bem equipado de Santa Catarina, porque nós destinamos, não criamos um imposto, uma parte, carimbamos, né, de alguns impostos, um percentual pequeno que é destinado à polícia e ao Corpo de Bombeiro. O Copom lá atrás foram feitos através de doação. O seu Carlinhos Herô, saudoso Carlinhos Herô, foram 2 computadores. Na época, o computador era muito caro, né? E também o seu Gota Pastor, né? Saudoso Gota Pastor, o saudoso Arthur Schlesser, e eu também entrei com 2 computadores e fizemos lá o Copom, que era para ver essa parte de trote, etc. A polícia, aliás, a guarda, foi criada não por mim, né? E ela contribui, talvez, na questão de trânsito. Agora, é uma interrogação, de repente, se as academias, né, de polícia, elas treinam, né, pode ser, talvez, fazer uma reciclagem, como aqueles que seria a guarda municipal, está entendendo, se reciclasse junto a uma academia dessa para estar preparado, para usar uma arma, né, para poder, então, exercer essa função. E hoje acho que eles cuidam, né, do trânsito com responsabilidade, né? Ela foi criada para isso e eu acho que isso ela vem cumprindo com o seu papel. Obrigado, candidato. Olha, vamos agora, então, deixar o candidato fazer as suas considerações finais. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, candidato, a sua participação, a participação de todos aqui, que também os candidatos que tiveram. Mas, antes da gente dar uma boa noite para todo mundo, o pessoal que nos acompanha no Facebook do Sport C, nas redes sociais, também na TV Brusque, suas considerações finais, 2 minutos livres para falar com o seu eleitor. Ok. Eu estou aqui, na condição de avalista que fui, muito bem preparado para poder resgatar e acrescentar para que a cidade se fortaleça. Eu, quando fui convidado lá em 88 para ser o candidato, eu sabia que era muito difícil chegar, só tem um caminho, que é a via democrática, né? Através da expressão espontânea de cada eleitor. Mas eu tinha convencimento que, no exercício da função, eu podia contribuir. Então, eu dizia que eu estava, né, administrando Brusque e preparando a cidade para a grande virada do século. Nós vivíamos aqui um marasmo, não havia emprego, as pessoas que completaram 18 anos partiam. Eu também não tinha planos para voltar, acabei voltando, sou da área têxtil, e aqui introduzimos, né, dentro da vertente têxtil, que foi a questão da malharia, e Brusque hoje ela proporciona, através da terceirização, né, e a integração, um espaço, um polo têxtil dos mais importantes do país, né? Isso foi a resposta da iniciativa privada ajustada de acordo com as exigências nacionais e até do mundo globalizado. Mas nós estamos vivendo hoje, já se faz 30 anos, né? Brusque deu, na prática, uma resposta e ela se reinventou. E nós temos que ter o cuidado, porque nós estamos agora vivendo um momento diferente, né? Brusque está vivendo uma nova realidade, que é a era do conhecimento, da tecnologia, né? Da globalização, que é uma imposição, vieram as máquinas inteligentes, passaram a produzir muito, e isso, na prática, desemprega, e nós temos que estar ajustados para poder desovar aquilo que se produz, né? E continuar gerando empregos para garantir a permanência dos nossos filhos no convívio familiar. A minha geração, nós completávamos 18 anos, esperavam para partir, porque aqui não tinha emprego. Hoje nós temos um momento diferente. Isso não foi por acaso, foi projetado. Então eu volto com essa responsabilidade de deixar Brusque ajustado. O que nós queremos mesmo, eu e Danilo, na verdade, construir uma Brusque para todos. Vote 19. Tá certo. A gente agradece ao candidato Ciro Rosa, né, que compareceu nesta quinta-feira, foi o último candidato entrevistado da série de entrevistas Sport EC.
e principalmente agradece a você, né, que sempre nos acompanhou nas terças e quintas-feiras, ouviu todas as propostas, né, e agora no dia 15 poderá, né, Nicole, fazer uma boa escolha ouvindo tudo que os candidatos apresentaram aqui, não só no esporte, mas também em outras áreas. Exatamente. Ciro, muito obrigada pela sua atenção, por ter aceitado aí o nosso convite, né? Não, de nada, eu que agradeço a oportunidade, porque sabe que política é isso aí, né? Eu, por exemplo, eu faço comício. Por que faço? Tem que olhar no olho, você tem que se comprometer com o povo tem que olhar olho no olho, né? Agora, hoje se esconde através desse Facebook, essas coisas. Aliás, o candidato tem falam por ele. Não, onde é que nós estamos? Eu, sinceramente, né, a política está chegando ao momento, eu acho que o candidato, né, ele não precisa nem sair de casa. Né? Qualquer um faz por ele. Né? Obrigado, um prazer recebê-lo. Né? Uma ótima noite para todos vocês, né, principalmente para os candidatos que aqui estiveram, para o pessoal que nos assiste em casa, na TV Brusque e também nas redes sociais. E a gente volta, né, na próxima terça-feira, lembrando que também traremos aí as entrevistas com os candidatos de Guabiruba e Botuverá. Valeu, Exatamente. pessoal. E, gente, se você perdeu algum programa, quiser acompanhar, está tudo disponível no nosso Facebook, né, Cid? E também no YouTube do Esporte SC. Exatamente. Valeu, galera. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente. Tchau.